Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor, eu venho aqui relatar uma das visões que eu tive em sonho. Esta visão, ela faz uns 10, 11 anos. Eu não tenho boa lembrança do ano, faz muito tempo, mas foi mais ou menos em 2005, 2004, não sei, por aí. Mas o fato é que foi uma revelação da volta de Cristo e de como vai ficar o desespero na terra. Né? Eu pretendo contar outros sonhos que eu tive, inclusive o mais recente, que fala de catástrofes e de guerra. Mas no momento eu escolhi contar este, porque às vezes tem muitas pessoas que falam que a gente tá tendo sonhos demais, é por conta de ficar vendo vídeos, mexer muito em internet, e isso não é verdade. Porque nessa época, quando eu tive esse sonho, eu nem sonhava em mexer em ter internet. Quando eu vim mexer em internet, eu creio que foi em 2012, 2013. Por aí, foi a primeira vez que eu vim ter acesso ao computador com internet, porque antes eu não, não tinha isso, né? E eu acredito que quase ninguém nessa época mexia em internet. E também foi este sonho que eu vou contar agora que fez com que eu acreditasse nas revelações que hoje eu vejo no YouTube. É difícil de acreditar. No início, quando eu também fui procurar, né, esses sonhos, essas revelações no YouTube também, em 2014 foi quando eu vim ver assim, revelações de Cristo, visões a respeito, né, vim olhar por conta disso, foi uma visão que eu tive, né, foi uma visão que eu tive, uma visão minha, que eu tive visão mesmo acordada, e o Senhor me mostrou algo, eu acordada, e eu fiquei tão impressionada que eu fui ver se outras pessoas já haviam tido uma visão daquele tipo, e aí foi quando eu encontrei muitos sonhos e visões, e de início, esses sonhos da volta de Cristo, eu não quis acreditar, porque eu imaginei, nossa, tanta gente, só pode ser mentira. Na verdade, eu nem parei para ouvir logo de início. Mas, depois, quando foi um dia, eu coloquei uns vídeos para isso, não, eu vou parar e vou ouvir tudo. E eu vi a coincidência desses sonhos, dessas visões que o povo tem, com aquela que eu tive há mais ou menos 11, 12 anos atrás, não sei exatamente. É muita coincidência, né? Então, por isso que eu comecei a acreditar que realmente a grande maioria desses sonhos que o pessoal fala, eu creio sim que são da parte de Deus. Não todos, porque hoje em dia a gente sabe que existem muitas pessoas que mentem, né? Mas eu creio que grande parte é sim de Deus, é sim visão dada por Deus para alertar o povo, porque eu tive também, na época que eu tive, não tinha internet, eu nem sonhava em mexer em internet, e não foi só uma vez, foram várias vezes que eu tive sonhos e revelações desse tipo, eu não tinha, ninguém vivia contando para mim esse tipo de sonho, e nem tinha internet para me viver mexendo, né? Internet, e foi justamente por uma dessas visões que fez eu acreditar nas demais que eu vejo. Né? Então agora eu vou começar a relatar para vocês e vocês mesmos tirem conclusões. Né? O que me fez ver foi a coincidência, né? A coincidência do dia estar claro e de repente escurecer, a coincidência de vários como é que eles dizem, asteroides, né? Eu acho, não sei, essas bolas de fogo caindo na Terra, é o desespero na Terra. Então foi essas coincidências que eu comecei a ver que me fez acreditar sim. Vou começar agora a relatar para vocês. Então, no sonho, eu ia chegando na casa de minha mãe, que mora numa cidade pequena do interior de Pernambuco. E eu não entrava pela porta da frente, eu ia pela porta da cozinha. E quando eu chegava na casa de minha mãe, era mais ou menos 11 horas do dia, e ela ainda estava preparando a carne para o almoço. E ali eu não entrava, né? Minha mãe ficava na cozinha, né, cortando bifes.
E eu ficava em pé na porta da cozinha, conversando com minha mãe. Quando, de repente, eu olhava para o céu e eu ficava maravilhada com os sinais que eu estava vendo no céu. Era muito lindo, o céu estava com sol, muito resplandecente e com muitos arco-íris cruzando os céus. Era muito lindo, gente. Era o céu inteiro. Ele tinha uns 7, 8 arco-íris, eu não sei, mas na verdade eu lembro que eu contei 7 arco-íris, né? Tinha uns 7 arco-íris cruzando os céus. E ali, sem desviar o olho do céu, eu convidava minha mãe: mãe, vinha ver. Vinha ver, mãe, que coisa linda no céu. Vinha ver, mãe, tem tanto arco-íris no céu. Vinha ver. Mas eu não tirava os olhos do céu para olhar para minha mãe, não, porque era muito lindo. E eu estava ali maravilhada mesmo, admirando e conversando. Venha ver, mãe, insistindo para que minha mãe viesse ver. Mas também minha mãe não me respondia. E, de repente, por enquanto que eu estava ali maravilhada, olhando para aqueles arco-íris no céu, começava a cair uma pequena neblina, uma pequena chuva, né? Uma chuvinha fina, né? Que muitos chamam de garoa. Né? Lá em Pernambuco a gente chama de... É uma chuvinha mesmo. Então começava a cair aquela chuvinha, mesmo assim eu não desviava os meus olhos do céu, porque estava lindo. Mas só que aquela chuvinha tão fina, de repente eu vi que a água estava inundando já o quintal de minha mãe. E a água já vinha já passando, cobrindo os meus pés. Aí foi quando eu desviei o olhar do céu e olhei. E olhei ali para os meus pés que já estavam cobertos com a água. E nessa hora eu também olhava para minha mãe. E eu via que minha mãe ela já não estava mais ali. Quando eu voltava os olhos para o céu, então aqueles arco-íris todos, ele... E sim, antes de eu ver tudo isso, o céu começava a escurecer. Era meio-dia, mas começava tudo a escurecer por conta dessa chuva, né? Começava a escurecer e ficava parecendo noite. Ficava tudo escuro e o sol já parou de brilhar. As luzes dos postes começou a acender porque de repente ficou noite. E nesse momento, quando os arco-íris sumiram no estrondo, estrondaram aquele arco-íris no céu e deram aquele pipoco e saíram queimando, feito um rastro de pólvora no céu. O céu tornou-se escuro, muito escuro mesmo, porque a partir do momento que deu aquele estrondo no céu e que aqueles arco-íris, eu lembro que eu olhava para o céu e eu via como um rastro de pólvora mesmo, queimava assim do início ao fim, todos os arco-íris começavam a queimar. Nesse momento eu olhava para minha mãe e minha mãe já não estava lá, ela já havia sumido. Nesse tempo eu estava afastada da igreja, e minha mãe ela é evangélica, né, da igreja da Assembleia de Deus. Ela é evangélica da Assembleia de Deus e eu estava afastada. E, né, eu corria nesse momento, eu não via mais minha mãe lá, ela havia sumido. E eu corria pelo beco mesmo, não entrava nem por dentro de casa, eu já saía louca à procura de minha mãe. E eu lembro que quando eu corria naquele beco da casa de minha mãe, que eu chegava na frente da casa, meu Deus, era muito desespero, a rua estava escura e as pessoas corriam de um lado para o outro. E ali começava, quando eu olhava para o céu, aquelas bolas de fogo terrível caindo na terra. E eu corria desesperada procurando a minha mãe. Eu lembro que eu vi alguns conhecidos no meio da rua, uma irmã, que eu conhecia ela há muito tempo. Ela estava na frente da casa dela com o filho todo ensanguentado, que tinha, eu acho que uma bola daquela de fogo tinha atingido, e eu parava e eu perguntava: irmã, a senhora viu minha mãe? Ela dizia não. Eu lembro que tem um pátio enorme assim, que a casa de minha mãe é uma casa que fica pegada com um colégio de esquina, e lá tem um pátio enorme que fazem festas lá. E eu lembro que eu olhava para cima daquele pátio, tinha tanta gente correndo desesperada no meio da rua. Eu lembro que caía uma bola de fogo imensa.
E eu lembro que eu vi os postes caindo com os fios, aquele fogo, aquelas bolas caíam nos fios de energia, quebrava tudo. Mas eu continuava correndo, procurando a minha mãe, a minha direção era a igreja. E eu descia ali, quando eu chegava na igreja, eu lembro que todo desespero na rua, mas a igreja estava lá com a porta aberta, e quando eu chegava tinha uns 4 irmãozinhos lá, todos sentados, de cabeça baixa, e tinha um irmão lá que ele é presbítero, e ele estava lá, ele não tinha subido, não, ele não tinha sumido, né? Ele estava lá também muito triste, de cabeça baixa, e eu dizia, irmão, o senhor viu mãe? Ele falava para mim, ela já foi, ela não está mais aqui, ela já foi. E nesse momento eu acordei e eu contei para minha mãe, e minha mãe me falou, não, minha filha, isso é Jesus que está te mostrando como vai ser. Minha mãe contou, né? Então, gente, esse daí é uma das revelações que eu tive. Essa revelação, ela faz faz tempo, deve fazer uns 11, 12 anos, eu não lembro. Mas eu tenho outras também, recentemente, que Deus me mostrou, tem outras mais antigas também, eu tenho muitas revelações de Deus. E eu pretendo, agora, faz muito tempo que eu venho tentando gravar, e ainda não tinha conseguido, mas hoje, graças a Deus, eu consegui, né? Eu criei coragem, porque eu sou muito tímida, e eu criei coragem para contar essa, e eu vou contar as outras, irmãos. E adiantando para vocês, tem uma recentemente, a última agora, eu creio que está falando sim da Terceira Guerra Mundial, porque Jesus me confirmou na Bíblia, e eu vou contar todas, assim, as que eu lembrar, porque também tem muitas, viu? Eu vou contar, em nome de Jesus, pensem, né? E fiquem com Deus.